Os espíritos, alguns vão para a região umbralina, para a região trevosa, outras vão para regiões superiores, para cidades espirituais. E aqueles que não são nem bons nem maus, eles continuam na terra, convivendo conosco. A casa que o Padre Pedro comprou era uma casa mal assombrada. Algumas pessoas viam a antiga moradora, outros percebiam a presença dela. Raros visitantes colaboravam no deslocamento de objetos, na produção de ruídos ou no desaparecimento de objetos. A maioria tinha sensibilidade física, nada além disso. Então as pessoas que iam na casa do senhor Leonardo, pai de Pedro, aquelas pessoas que iam nessa casa, o que aconteciam com elas? Algumas simplesmente sentiam o espírito, outras colaboravam com o ectoplasma para a produção de ruído, para a produção de movimento de objeto, para o desaparecimento de objeto. As pessoas colocavam uma chave aqui, revirava a casa todinha e não encontrava. E a pessoa falava, eu tenho certeza, eu botei a chave aqui, revirava de novo. E quando voltava, a chave estava lá bem no mesmo lugar, como se tivesse passado o quê? Um fel do esquecimento, como se tivesse uma névoa, uma invencibilidade naquela chave. Então os espíritos brincam conosco, ocultam objetos da gente. A casa que já foi. Existem 2 tipos principais de manifestação espiritual. O primeiro deles são os efeitos físicos, o segundo são os efeitos intelectuais. Exemplo de efeito físico: movimento de objeto, curas, levitação, ruído, voz ou escrita direta. Exemplo de efeito intelectual: psicografia, psicofonia, pictografia, médios musicais. Quando a gente estuda o fenômeno mediúnico, nós vamos encontrar 2 tipos de fenômeno. Fenômenos de efeito físico. É esse que é da casa mal assombrada. Movimento de objeto. A gente vê cura. A pessoa tem um magnetismo tão grande que sai dela energia material para curar a outra pessoa. E se a pessoa é ruim, para dar o olho gordo, para dar o quebranto das crianças. Então nós temos aquela pessoa que tem muita energia, que movimenta objeto. Isso tudo é efeito físico. Mas existem também efeitos intelectuais. Que efeito intelectual é esse? É que quando um espírito inspira uma pessoa a escrever, ela escreve um livro sob a influência dos espíritos, nós estamos diante da psicografia. Quando o espírito se aproxima da pessoa e atrapalha, ou melhor, interfere na forma de comunicação da pessoa, e a pessoa fala o que o espírito quer, nós estamos diante da psicofonia. Psicomente, fonia, fala. E quando a pessoa desenha, pinta o quadro sob a influência dos espíritos, também um efeito intelectual, nós estamos diante de uma psicomente, pictografia, desenho, risco, grafia, não é psicografia, pictografia de cor, né? E existem médiuns musicais, aqueles que tocam instrumentos sob a influência dos espíritos. Na verdade, todos nós somos médiuns. Alguns têm mais aptidão para a mediunidade, ou seja, para a influência espiritual. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós estamos recebendo a influência dos espíritos. Seja durante o dia, através da intuição, ou seja durante a noite, durante o nosso sonho, que é a mediunidade onírica, que é a mediunidade dos sonhos. Para a produção de efeitos físicos se faz necessário a presença de um médium de efeitos físicos, um espírito de ordem inferior que possui o corpo perispiritual mais grosseiro e fluidos retirados da natureza. Quando a gente estuda os efeitos físicos, tem lá no livro dos médiuns, que trata dos efeitos físicos, o espírito vai explicando como é que ele produzia os efeitos físicos. Ele tirava um magnetismo dele, uma energia dele. Tirava o magnetismo, a energia do médium, aquele ectoplasma, aquele fluido vital da pessoa viva, encarnada. E tirava fluidos da natureza. Com a soma dessas 3 energias, desses 3 fluidos, ele produzia o movimento de objeto, a materialização de objeto, fazia um objeto
levitar, fazia um objeto desaparecer. Todos nós somos médios, alguns com habilidade para os efeitos físicos e outros para os efeitos intelectuais. O que nos falta é desenvolver a nossa sensibilidade. Por isso a necessidade do estudo, do trabalho no bem e de prática e de participar de grupo que auxilia nesse desenvolvimento. Então, como nós todos somos médios, só que a gente não sabe que mediunidade nós temos para descobrir a nossa mediunidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar, é ler. Porque a partir do momento que a gente lê, que a gente estuda, que a gente conversa em uma reunião como essa, nós estamos adquirindo conhecimento. E quem tem conhecimento tem uma chave poderosa que abre muitas portas. Quem tem o conhecimento consegue fazer coisas inimagináveis. Então, a primeira coisa, o estudo, o trabalho no bem. Por que eu trabalho no bem? Porque se eu tenho na minha vida a obrigação de fazer o bem, de fazer a caridade, o que eu estou fazendo de bom com isso? Eu estou atraindo espíritos bons para perto de mim. Não me adianta nada eu ser um médium poderoso, um médium que é capaz de desaparecer, de levitar, mas eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa promíscua, eu sou uma pessoa viciada. Que tipo de espírito estará comigo? Espírito viciado, desequilibrado, espírito da treva. Então, se eu quero ser uma pessoa boa, quero ser um bom médium, eu tenho que me alinhar com os bons espíritos. Por isso eu tenho que trabalhar no bem. E qual a última coisa? Participar de um grupo. Porque quando estamos em grupo, nós somos mais fortes. Se eu vou para uma igreja, eu me alinho com as pessoas dessa igreja. E a gente, em grupo, é mais fácil produzir um milagre. Já adianto, não existe milagres. Existem leis no universo que nós desconhecemos. E quando a gente não conhece uma coisa, a gente chama de sobrenatural, a gente chama de milagre. Mas na realidade são leis que o homem ainda desconhece. Mas com estudo, com dedicação e trabalho, de pouco a pouco a gente vai saber o que a gente não sabe. E vamos nos aperfeiçoar. Vamos procurar ser pessoas melhores, para que no dia que precisarmos usar de nossa energia, no dia que a gente tiver um magnetismo a ponto de curar uma pessoa, façamos o bem e não o mal em nenhum momento da nossa vida.